Como é poderoso ver o que a palavra faz na vida de uma pessoa. As transformações que ela opera. As deformidades que são totalmente mudadas, transformadas através do poder. Não importa onde você foi criado, não importa o meio que você foi criado, não importa o ambiente que você foi criado, não importa as coisas que você passou, não importa os péssimos ou os bons exemplos, não importa. Cada um vai viver pela sua fé e pelas suas escolhas. Então nós erramos muito, todos nós erramos, mas quando você abre o teu coração para Jesus, que é a razão de tudo, quando você deixa a palavra entrar, ela transforma tudo, transforma. Então, eu falei uma coisa na oração, que é tema da mensagem de ontem. 2 coisas na criação não glorificam a Deus, só 2. Os anjos caídos, os demônios e as pessoas. As pessoas que não se submeteram a Ele. Essas 2 coisas. E é lamentável um ser humano estar em pé de igualdade com o diabo, como poderia estar se é totalmente semelhante a Cristo, através do Espírito de Cristo. Então, é uma coisa para a gente pensar, zerar a vida e dizer, eu quero... Jesus disse, é necessário nascer. Quem nasce de novo vira criança, quem nasce de novo aprende a falar, quem nasce de novo aprende a andar, quem nasce de novo começa a crescer, quem nasce de novo fica jovem, vira adolescente, daqui a pouco um jovem e um adulto espiritualmente. Mas uma coisa é fato, nasceu tem que crescer. Quem nasce tem que crescer. Amém? E Deus não nos poupará das experiências para esse crescimento. Você já prestou atenção que quanto mais experiências, eu vou dar conselhos aos pais, não poupe seus filhos das frustrações deles. As pessoas que crescem rápido são as pessoas que passam por suas experiências. A gente tem que passar. Pode prestar atenção que as pessoas... você vê algumas histórias, também são escolhas que a gente faz. Você vê algumas histórias de algumas pessoas que passaram, teve um ambiente, um lar disfuncional, uma vida bem difícil, e com isso ela foi forçada a crescer e amadurecer. E aí, quando a gente cresce, a gente amadurece rápido. E aí nós temos o nosso encontro com o Senhor. O Espírito entra em nós. Quem estava comigo na live hoje? Então, por onde eu comecei? Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais, diga comigo, o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel e eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais, diga comigo, o meu povo será humilhado. Mas tem um ponto aqui. Eu apego isso aqui, eu tomo posse, nunca mais eu serei humilhado. Mas depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, diga comigo, derramarei do meu espírito, para que isso realmente se consolide, aconteça. É necessário o Espírito de Deus, que faz isso conosco. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, falarão poderosamente pelo Espírito. Voltarão, os velhos terão sonhos. Diga comigo, os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Que coisa linda, né? Quem esteve conosco lá, viu Jacó tendo sonho profético e tendo visão.
Duas coisas, sonho é uma coisa, visão é outra. Ele tendo sonhos de tudo que Deus ia fazer, se você não foi, eu não vou falar mais, você vai lá para a live e assiste. E depois, Deus dando a visão para o crescimento. A visão para chegar lá. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Diga comigo, eu não posso ser ouvinte. Ouvinte não tem a vida mudada. Só ouvinte não tem transformação na vida. O que traz a transformação à vida de uma pessoa? Ouvinte, praticante. A nossa capacidade de colocar em prática. Então vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar, diga comigo, infinitamente mais do que poderíamos pedir. E qual é a palavra? Qual a palavra? Imaginar. Uma imagem que você cria. A capacidade de imaginação. A capacidade de formar uma imagem, de você ver, visualizar. Mas Deus é capaz de fazer muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Mas é necessário pedir e imaginar. Então vamos para hoje. Coragem para romper, coragem para pedir. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Agora vamos lá, diga comigo. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Iniciativa. Esse é o princípio básico e elementar da fé. Diga comigo, iniciativa. Iniciativa. Eu gosto disso porque eu aprendi muito cedo. Conhecimento sem ação não serve para nada. Aprenda isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que é muito mais sábio do que outras pessoas. Tem muito mais conhecimento do que outras pessoas. Só que tem pessoas que o pouco que sabe ela coloca em prática. E tem gente que sabe muito e não faz nada com aquilo que sabe. Tem gente que lê de tudo, faz leitura, tem conhecimento de tudo, mas não tem ação. Não coloca nada em ação na sua vida. Então, fé é agir à altura do que você acredita. Diga comigo, fé é agir à altura do que você acredita. Iniciativas sempre vão produzir oportunidades e possibilidades. Nós falamos, semana retrasada, se não me engano, faça um buraco no telhado, faça um buraco nas oportunidades, faça um buraco nos obstáculos. Porque se não tiver por onde entrar, faça um buraco. Rompa. É um romper. É você ir além. É você fazer. Às vezes, eu vou dizer uma coisa a você. Tem pessoas que falam, eu já orei por isso. Deus está esperando mais intensidade. Eu já orei, eu já busquei. Deus está esperando você agir com mais força, mais intensidade. Oração. Orar e agir. Colocar a fé em ação. Fé não é só, diga comigo, acreditar. Diga, fé é agir. Então, aí você olha para o paralítico, carregado por 4, então nós cremos de tamanha forma que nós não vamos voltar como nós estamos. Nós vamos chegar de uma forma ou de outra. Por onde dá? Não dá para lugar nenhum. Então vamos fazer um buraco no telhado. Mulher do fluxo de sangue, por onde dá? Não dá, se arrastou no meio da multidão, foi lá e tocou. Agiu a fé. Não importa o tamanho da fé, o que importa é usá-la. Porque a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda precisa ser plantado para se tornar a maior das hortaliças. Precisa ser colocado em prática. Ela é pequena? Mas o pouco que tem que ser colocado em prática. Então, esse é o poder, diga comigo, da iniciativa. É incrível o que o poder da iniciativa pode fazer por uma pessoa.
o poder da atitude, o poder da iniciativa. Você olha essa história que nós falamos dos 4. Foi uma iniciativa ousada? Foi uma ação ousada? Sim ou não? Sim ou não? Então, agir a fé impacta Jesus, porque aquela atitude chamou, o Senhor disse, vendo a fé que eles tinham. Então, agir a fé impacta Jesus, multiplica as oportunidades e possibilidades. É isso que a fé faz com a gente. Multiplica as oportunidades e as possibilidades. É preciso pisar a passividade definitivamente. Como é a passividade? Eu não estou feliz, mas estou parado no mesmo lugar. É aquela frase, está ruim, mas está bom. Tá? Será que tá? Está ruim, mas está bom? Não, não está. A maior pedra no caminho da mudança é a passividade. A incapacidade da gente agir. De tomar decisões. E são fatores que travam a vida de uma pessoa. Nós precisamos nos levantar, enfrentar, confrontando o que nos impede de nos movermos. Confrontar isso. Vamos lá, Marcos 3:24 diz assim: se um reino estiver dividido, diga comigo, contra si mesmo, diga, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Se a gente pensar, como é que pode, né? Peraí, eu estou sendo roubado, então você foi amarrado, você não amarrou. Eu disse uma coisa sexta-feira que é importante entender. No mundo espiritual não tem o meu termo. Ou você está vencendo ou você está perdendo. Ou você está avançando ou você está retrocedendo. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Não tem meu termo. E a gente precisa entender isso. Não tem, e por isso que se tem uma coisa que a gente precisa tratar com muita seriedade, o mundo espiritual governa o mundo físico. Rege o mundo físico. A Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estão de acordo? Eu preciso estar alinhado com Deus, com a palavra de Deus. O mais forte, ser mais forte, diga comigo, que o homem forte. Sem ceder à intimidação. Nós somos intimidados, é o que Deus espera. Continuamente nós somos intimidados por circunstâncias, por problemas, por situações que se levantam. E aí o que a gente faz com essa intimidação? Eu preciso ser o tipo de pessoas que a minha iniciativa rompe com isso. Eu não cedo a isso. Eu vou enfrentar. Nós precisamos refletir e aprender com os heróis da fé. Eclesiastes 1:9 diz que a história não tem nada novo debaixo do sol. Diga comigo, não tem nada novo. Quando eu ouço isso, isso mexe muito comigo. A história simplesmente se repete. Não tem nada novo. O que já foi, será outra vez. Acontecerá. Aí eu fico pensando, quem eu sou na Bíblia? Quem eu sou? Que tipo de pessoa eu serei nessa geração? Porque a história se repete. A terra é a mesma. O Deus é o mesmo. Só as pessoas que mudaram. O demônio, o diabo é o mesmo. Ele está aí há séculos. Os problemas se repetem. Quando Eliseu agiu, quando Elias lançou a capa sobre ele, ele teve a iniciativa de romper e fechar com dignidade aquele ciclo que ele estava vivendo. Eliseu teve a iniciativa na vida, coragem para romper e coragem, diga comigo, coragem para pedir.
que é o tema de agora, coragem para romper e coragem para pedir. Diga, coragem para romper? Com o que eu preciso romper? Com um sistema, com uma mentalidade, com uma crença? O que eu preciso ter coragem para pedir? Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando o campo. Havia 12 parelhas de bois e Elias arava. Com a última parelha, Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Ele deixou os bois, diga comigo, ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Elias voltou para a sua parelha de bois, diga comigo, e os matou. Diga, usou a madeira do arado para fazer, diga comigo, o quê? Para fazer o quê? Fogo. Ele queimou o arado. Ele queimou tudo aquilo, assou a carne, distribuiu a carne para o povo na cidade, todos eles comeram, então partiu com Elias. Sabe que atitude é essa? Quem já ouviu aquela frase assim, ó, que eu vou só inverter e vou trazer para a Bíblia? Botar fogo nos barcos. Quem já ouviu? Nunca ouviu? Nunca. Essa história de botar fogo no barco é o seguinte, é semelhante à história de Eliseu. O que ele escolheu? Acabou, estou botando fogo nesse sistema, nesse estilo de vida, não tem volta mais. É como a história de desbravadores que navegaram até achar a terra dos sonhos. Quando eles pisaram na terra dos sonhos, o que eles fizeram? Põe fogo no barco, porque daqui a gente não sai mais. É aqui que nós vamos construir. Sabe o que significa isso? Tem gente que, se não botar fogo no estilo de vida, tem gente que, se não botar fogo nos barcos, primeira dificuldade vai entrar no barco e vai voltar. É o que a gente vive fazendo com a vida. Não olha e diz, é aqui, Deus me trouxe aqui, Deus vai me honrar aqui, Deus vai me abençoar aqui, e eu não volto para trás. Quem está entendendo? Grave isso. Se você não colocar fogo no barco, eu vou te contar o que acontece com as pessoas hoje. Quando você não coloca fogo no barco, primeira dificuldade, você vai sair de onde você está para tentar achar alguma coisa melhor. Isso vai ser profissionalmente, isso vai ser sentimentalmente, isso vai ser nos seus relacionamentos, isso vai ser lugar, cidade e assim por diante. E aí o que acontece com a gente? A gente passa a vida correndo atrás do lugar perfeito. E o que torna um lugar perfeito? A nossa fé. A nossa fé. Queimei os barcos, não tem volta. Quem está entendendo a mensagem? Queimei os barcos, não tem volta. O sucesso é aqui e acabou. Não tem volta. Vai dar certo e acabou. Porque aí eu coloco foco, eu coloco força. Eu paro de dividir força. Você entendeu? Eu paro de abandonar sempre. Na dificuldade eu entro para dentro e vou embora. Eliseu rompeu com tudo que conhecia, corajosamente, e encerrou a segurança e o conforto daquele tempo, daquele ciclo que ele vivia, e seguiu para um novo ciclo. A coragem de mudar de Eliseu foi impressionante. Será que valeu?
Ele não tinha naquele momento uma promessa, mas ele tinha discernimento. Ele olhou para a vida de Elias. Ele viu que tinha algo poderoso na vida de Elias. E ele creu que ele pudesse herdar aquela unção, aquela fé, aquele poder, o propósito, cumprir com o propósito de Deus para a vida dele. Então, dá referência, por gentileza. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Diga comigo, Betel. Significa casa de Deus. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Diga comigo, os discípulos de profetas. Os candidatos ao mesmo cargo, meu filho. Os candidatos ao mesmo cargo, a mesma unção, a sucessão. Olha o que eles falaram. Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Presta atenção numa coisa, ele passou por 3 escolas de profeta, 50 alunos em cada escola, 150 pessoas sabiam que ia acontecer a mesma coisa. Por que essas pessoas não creram, não andaram ao lado? Eu quero essa unção. Se Deus vai tirar, eu quero desse espírito. Se Deus vai tirar, eu quero dessa unção. Eu quero ser o sucessor. É o poder da iniciativa. Então Elias disse: fique aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga comigo, ele respondeu: juro pelo nome do Senhor que não te deixarei ir só. Desceram então para Jericó. Quer dizer, em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com ele e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. O que acontece com cada uma dessas experiências? O segundo lugar que precisamos passar é Jericó. Primeiro Betel, segundo Jericó, que é aonde muitas pessoas param. Jericó é onde nós decidimos enfrentar com Deus, diga comigo, as fortalezas que humanamente parecem intransponíveis. Sabe onde são fortalezas? Criadas dentro de nós, pensamentos e sentimentos. Crenças erradas, pensamentos errados, sentimentos errados. A Bíblia diz que nós usamos armas poderosas em Deus e não armas do mundo. Diga comigo, usamos armas poderosas em Deus e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, inclusive nossos falsos argumentos, nossas falsas justificativas, as desculpas que nós damos para nós mesmos, as histórias que a gente conta para nós mesmos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo, diga comigo, todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Quando eu penso sobre isso, é aí que a gente olha histórias como a gente tem visto de pessoas que sofreram tanto na vida, pessoas que tinham tudo para ser uma tragédia. E a palavra entrou, curou o seu destino, e são exemplos poderosos. Transformou num propósito, numa missão.
As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Estamos destruindo argumentos sofisticados e todo orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos levando todo pensamento rebelde cativo para obedecer a Cristo. Isso é poderoso. Tudo é uma questão de iniciativa. Diga comigo, tudo é uma questão de iniciativa. Diga, a iniciativa vai fazer toda a diferença. Vamos lá. Lidar com áreas, diga comigo, de descontrole. Áreas de descontroles que estão em muitos. Áreas de pecados, vícios, situações, traumas, situações que desgovernam e que intimidam a vida de uma pessoa. Eu sempre olho uma coisa importante, tá? A Bíblia diz o seguinte: muitas pessoas estão passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando e estão vencendo. Então não tem desculpa para mim nem para você. É isso que ecoa dentro de mim. Não tem desculpa para nós. Muitos estão passando pelas mesmas lutas, guerras, adversidades, mesmos problemas, mesmos traumas, abusos, tantas situações e romperam, venceram. E aí eu olho, por que eu não vou vencer? Por que comigo é diferente? Eu não alimento o vitimismo. Eu não alimento sentimentos errados. E nem você pode alimentar. Ah, se cada um fosse o seu próprio profeta. Ah, eu queria ouvir uma palavra do profeta. Profetize para você. Eu queria um conselho. Aconselhe-se. A palavra está aí o tempo todo. Porque aqui na igreja você pode receber conselho. Quero ver a hora que você sai para fora da igreja, pela porta da igreja. Quem vai te aconselhar? Aconselhe-se. O Espírito está te lembrando. Tudo que você ouve, você é lembrado. Tudo que nós ouvimos, nós somos lembrados. Nada pode ser jogado debaixo do tapete. É preciso lidar com as questões difíceis. As questões difíceis para nós. Quais são as questões difíceis? Parar de enterrar sentimentos vivos. Muita gente enterra sentimentos vivos. Então ele está aí. Não é porque nós não tocamos no assunto que o problema morreu, está tudo resolvido. Não, foi enterrado vivo. Não matou. É preciso demolir as fortalezas que bloqueiam a passagem rumo à conquista da terra prometida. E você chega lá, põe fogo nos barcos. Põe fogo na sua barelha. Queima. Não tem volta. Põe fogo no velho sistema. Na velha mentalidade. É assim que muda. Ah, mas tem um monte de gente na igreja. Acompanhe ele. Olhe para a direção errada que você vai ver. Tem mesmo. A Bíblia não é um livro que a maioria é vencedora. A maioria é fracassado, derrotado e miserável. Olhe na direção errada. Eu acho o cúmulo do absurdo quando as pessoas pegam exemplos que elas não deveriam pegar. Eu sempre falo, pega para você. Isso aí, se espelha nisso. É para isso que você tem que olhar. Porque é justamente esse o resultado que está na tua vida. Porque você olha para a direção errada. Quando você deveria olhar para a direção certa, pegar os exemplos certos, você olha para a direção errada. A culpa muitas vezes é um fator de intimidação. Intimidações, elas surgem a todo instante. Não importa a dimensão da cadeia espiritual. Ontem nós vimos o testemunho, quem não viu vai lá ver, quantas cadeias espirituais, né?
quantos aprisionamentos, quantas situações, mas você vê que a palavra chega e liberta. Liberta dessas cadeias. Muralhas caem quando decisões são tomadas. Nós tomamos a iniciativa de enfrentá-las e vencê-las definitivamente, então elas desmoronam. Elas desabam. A tendência da maior parte das pessoas é evitar Jericó. Por quê? Porque Jericó são fortalezas, são coisas que parecem que são invencíveis, mas eu preciso lidar com isso para não estagnar na vida. Eu quero romper, eu não quero uma vida de estagnação. Eu quero uma vida em ascensão, em crescimento. Nós não receberemos nenhuma herança ou porção dobrada da unção se nós não passarmos por Jericó. Lidar com situações difíceis para você e romper com a Jericó da sua vida. Entende o que são Jericó? Fortalezas, lugares que parece impossível vencer. O impossível não é fora, o impossível é dentro. Não é fora de nós, é dentro de nós. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei só. Você vê que 3 vezes ele diz: fica aqui. Ele diz: porque foi dada a oportunidade a ele de fazer um pedido, ele foi ousado a pedir. Eu quero do Espírito que está em você, eu quero da unção que está em você. Eu quero porção dobrada do teu ministério. Eu quero essa capa. Juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50, diga comigo, 50 discípulos dos profetas. Diga, os acompanharam. Lê aqui em voz alta, a favor. E? Que tragédia, né? Que tragédia. Ficaram o quê? Ficaram o quê? Ficaram olhando à distância. Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. O Jordão é o lugar da profundidade. O Jordão é o lugar do sobrenatural. O Jordão é o lugar da vida quebrantada, maleável, da entrega absoluta. É onde nós nos curvamos totalmente diante de Deus e recebemos a nossa capa. Essa unção que nós estamos esperando, buscando. Experiências que são como divisores de águas em nossas vidas. Eles atravessaram o Jordão e sobrenaturalmente foram para o outro lado. Só os dois. Por que o resto ficou do outro lado? 50 estava lá. Por que ficou do outro lado? Por que não disse, não, eu quero estar junto? Então, só os dois foram para o outro lado, para o novo tempo, e viveram algo novo, novidade. Elias foi levado por Deus e Eliseu findou aquele processo de preparação. Recebeu a capa, diga comigo, recebeu a capa. Aquele manto de unção, aquela capa, unção dobrada, desejada, porção do Espírito que estava em Elias. Por quê? Estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, não saiu de perto. Está prestando atenção nisso ou não? Sim ou não? Eu fico pensando, 150 teve oportunidade, era discípulo de profeta. Cadê o poder da iniciativa? Cadê a atitude? Aí a gente precisa entender, né? Quantos seriam capazes de deixar tudo por causa de um chamado, de uma direção que Deus dá, do Espírito? Ou deixaria tudo pela nossa fé, por aquilo que tem em nós? Quero seguir, quero isso que você tem. Quero esse Espírito que está em você, quero essa unção que está em você, quero essa fé que está em você. É uma coisa para a gente pensar.
Nós vemos gente querendo viver, comer da novidade da terra, mas não quer atravessar o Jordão, não busca profundidade e maturidade com Deus. Eu gosto sempre de falar, nos meus 20 e poucos anos de caminhada, eu tenho visto tantas histórias sendo transformadas e tantas que não foram transformadas. Eu tenho irmãos, querido. Eu tenho irmãos. Tem, bispo? Tenho fora do casamento. Eu tenho um irmão que tem uma vida completamente diferente da minha. E aí, eu sempre digo, quer mudança na sua vida? Quer viver uma vida poderosa? Então sai de onde está e faça o que eu fiz. Que o nosso Pai é o mesmo. Nosso Pai é o mesmo. Que você passou, eu passei. Mas o mundo é gostoso, balada é gostosa, fazer tatuagem, beber, estar, se divertir, tudo isso é gostoso. Não sei aonde, mas para muitos é. Porque a vida está no fundo do poço. Entendeu? Está entendendo o que eu quero dizer? E o pior, a gente tem que pensar assim. A melhor coisa que existe é a gente trabalhar e depender de Deus. Dependa de pai e de mãe não. Quando eu achei que eu podia depender da minha mãe, Deus levou ela para longe de mim. Foi a melhor coisa, eu tive que crescer. Eu tive que aprender a caminhar com a minha fé. Que são experiências maravilhosas. E a gente cresce. E a gente cresce, a gente cria resistência. A gente se torna forte para a vida. Forte para fazer as escolhas. Forte para vencer a você mesmo. Forte para vencer os desafios que nós temos que enfrentar continuamente. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor para que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim, diga comigo, o principal herdeiro de teu espírito profético. Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Disse Elias, diga comigo, seu pedido é difícil. Diga comigo, seu pedido é difícil. Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Tem condições. Se você estiver ali, meu filho, se você estiver ali, você vai ser abençoado. Se você estiver na posição, senão, não será. Teu pedido é difícil. Aí a gente entende por quê. Não saio de perto, não saio. Onde você pisar, eu vou pisar. É para Betel eu vou, é para Jericó eu vou, é para o Jordão eu vou, para onde? Não saio de perto, não adianta nem pedir. O pedido foi ousado, de alguém que sabe o que quer e tem iniciativa. Alguém que sabe o que quer e tem iniciativa, alguém que crê. Alguém que está disposto a pagar o preço. E aqui a gente vê que todos os testes que ele passou, ele tinha foco. Eu sei o que eu quero, não vou sair, não adianta pedir. Não, estou pedindo para você, fica, não vou, eu sei o que eu quero. Não saio do lugar. Não saio do lugar da bênção. Não saio de perto daquele que vai ser o instrumento para ser o abençoador. Diga comigo, era preciso estar no lugar, na hora
e posição para receber. Quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E ele estava no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Quer dizer, você era mais do que o exército. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes, diga comigo, pegou as suas próprias vestes, diga aí, as rasgou ao meio, não visto mais essas vestes. Sabe quando a Bíblia fala de vestes, está falando de nós, o velho homem. Ele rasgou aquelas vestes. Você leu comigo que ele rasgou? Ele rasgou as vestes do velho homem. Depois pegou o manto de Elias, diga comigo, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então ele bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: aonde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Ele vestiu aquele manto. Quando os discípulos dos profetas vindo de Jericó viram isso, disseram: o espírito profeta de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele. Lugar certo, coragem para romper e coragem para pedir. Pedido ousado. Pedido ousado. E pagou o preço. Estou te contando historinha aqui não. Conhecereis a árvore pelos... Então, vamos chamar a atenção, olhar para nós e falar: opa, espera aí, o que eu quero? Rasguei as vestes, botei fogo no meu arado, no meu barco, não tem volta, só tem um caminho para mim, um caminho sem volta. É assim que a gente vence, é assim que a gente rompe. Não tem meu termo, não volto, daqui para frente é só isso aqui. Surgem inúmeros testes. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não fico. Vou estar aí. Eu sei o que eu quero. Ele mostrou o que queria? Mostrou? Sim ou não? Todo mundo sabia que ia acontecer, porque todo mundo não pagou o preço para fazer a mesma coisa. Todo mundo sabia. Aí depois fica todo mundo lá do outro lado. O espírito de Elias foi para Eliseu. Coisa linda. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Ele declarou o que viu, porque ouviu. Se você me ver sendo tomado, você receberá. Em águas profundas nós temos experiências profundas com Deus, como Eliseu teve. Deus sempre pode fazer de novo se nós crermos. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar na saída do Egito e abriu o Jordão para o povo passar para tomar posse da terra prometida. Não é incrível isso? O Jordão foi aberto pela fé de Elias, logo depois pela fé de Eliseu. Não é incrível isso? Poderia dizer assim: só Elias pode fazer isso. Não, não. Eliseu fez a mesma coisa.
Eliseu sabia o que queria e provou com persistência, perseverança e determinação o que queria. Não eram só palavras. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. De vez em quando você não tem uma certa intolerância com algumas pessoas que você fala assim, ai meu Deus, eu não sei o que acontece com essa pessoa, fala que é uma coisa, mas a gente não vê se esforçar, a gente não vê fazer as coisas certas, a gente não vê. De vez em quando não tem um grau de intolerância com algumas pessoas que a gente olha e fala, que é isso? Fala que é mudança, fala que é fazer uma série de coisas, mas não sei, não vejo, não pago o preço. Não... Cuidado que a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode fazer a mesma coisa. A gente fala que é tanto uma coisa, mas qual o preço que a gente está pagando para isso? Quais são as orações que nós temos feito? A coragem. Qual o rompimento que eu já fiz? Com o velho sistema, com a velha mentalidade, com os bloqueios. Qual os pedidos corajosos? Lembre-se que eu comecei a leitura, vou compensá-lo pelos anos, o meu povo não será mais envergonhado, mais humilhado, mas tem uma coisa, eu vou derramar do meu espírito. Vou derramar do meu espírito. E aí vocês vão ter sonhos, visões, vocês vão profetizar, falar poderosamente movido pelo Espírito Santo. Ele foi capaz de sacrificar uma vida por outra. Essa eu não quero mais, eu quero essa. Esse estilo de vida eu não quero mais, eu quero viver esse estilo. Ele renunciou à vida, um estilo para abraçar a outra. Projeto de Deus. Acabei de dizer aqui, eu tenho irmãos, boa parte está no fundo do poço. Por quê? Não querem sacrificar um estilo de vida que é mentiroso e enganoso com a falsa liberdade. Tem gente que acha que é livre e é escravo. Já viu isso ou não? Aí eu faço o que eu quero. Faz mesmo. Faz mesmo. Mas também colhe tudo que não quer. Faz tudo que quer e colhe tudo que não quer. Vive na dependência dos outros, vive sendo arrastado, é um peso na vida de outros. Havia uma profecia de que Eliseu sucederia Elias. Porém, era preciso decisões, mudanças radicais, e nenhuma mudança será eficaz se não for radical. Você vê que ele mudou tudo. Mudou tudo. Chamado veio e ele diz, chega, estou mudando tudo. Ele queria muito e sacrificou pelo que queria. Pagou o preço. Diga comigo, a vida é como uma escada. Não dá para levar tudo. Se for subir a escada, o que você vai... Você acha que você vai abraçar um monte de coisa e vai tentar subir com as mãos cheias? Você vai ter que escolher o que você vai levar, não é? Vai ter que tirar um pouco de peso, porque senão você vai cansar mais. Nós precisamos saber o que nós queremos e estar disposto aos desafios exigidos. Está disposto a isso? Eliseu precisou ficar até no último instante, perseverando, focadíssimo, não se ausentou nem por um segundo do que queria. Realizou o dobro dos feitos, porque recebeu porção dobrada. O dobro. O dobro. Ele almejou fazer mais do que Elias. Pagou o preço pelo que sonhou e buscou, sem retroceder. Espera aí, ele diz assim, se Elias pôde fazer tudo o que ele fez, eu posso fazer também. Eu quero isso. Eu quero essa unção. Eu quero esse poder.
Não é poderoso isso? Sim ou não? Ele não disse assim, mas foi Elias. Não, ele disse, é para mim também. Eu acredito nisso e vou buscar. Abriu mão de muito, mas recebeu uma vida sobrenatural, o dobro. Ele abriu mão de algumas coisas? Abriu, mas recebeu muito mais. Ele sabia o que ele queria claramente. Você sabe o que você quer ou você diz que sabe o que você quer? Perseverou e atingiu. É assim a vida de quem vai até o fim. Foi altamente honrado por Deus, porque foi capaz de romper com a vida que conhecia e seguir no propósito de Deus. Eliseu foi treinado por Elias e aproveitou cada oportunidade e nada foi perdido. Mas ele teve uma grande oportunidade. Geazi também, que foi auxiliar de Eliseu, tinha a mesma oportunidade e não aproveitou nada. Terminou leproso. O aproveitamento foi zero. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder. Diga comigo, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Toda a glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pensar, pedir ou imaginar. Imagine, peça, seja ousado, coragem para pedir. Coragem para pedir. A Bíblia diz, em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quem acredita nisso? Então, levante a sua voz e fala. Seja ousado para pedir, coragem para romper e ousado para pedir. Tenha coragem. Coragem, o que você vai romper? Rompe com o sistema, velhos pensamentos, sentimentos, atitudes. Rompa com tudo aquilo que você precisa romper. Você tem um peso nesta vida, você tem oportunidades incríveis. E diga, Senhor, eu creio no que está escrito, eu creio no que está escrito na Tua palavra, eu creio no dobro, eu creio, Senhor, em ser honrado, levantado, exaltado, promovido, eu creio na Tua promessa, eu creio, Senhor, que eu posso ir além, eu creio, Senhor, que eu posso viver coisas poderosas, eu sei o que eu quero viver, eu sei o que eu ambiciono viver, eu creio, meu Deus, eu creio, eu visualizo essa vida, eu sei que eu posso ir por um nível superior, eu acredito que eu posso viver coisas maiores, eu acredite, não importa a idade que você tem, não importa as experiências, eu já lutei tanto. Abraão aos 75 anos passou a viver coisas novas, aos 75, aos 90, quase 100, ele estava vivendo a materialização dos seus sonhos. Então fala com Deus, eu creio, eu quero porção dobrada, eu quero esta unção, eu sei que o Senhor é capaz de realizar infinitamente mais do que eu poderia pedir, ou imaginar. O que você imagina para o teu futuro, o que você imagina, em nome do Senhor Jesus. Desde a semana passada Deus está falando conosco, o que você vê,
O que você vê, diga: eu vejo um futuro poderoso, eu vejo um futuro glorioso, eu vejo a minha prosperidade, eu vejo a abundância, eu vejo o meu crescimento, eu vejo a minha expansão, eu vejo, em nome do Senhor Jesus, a minha família abençoada, meu casamento, meus filhos, eu vejo os meus negócios expandindo, eu vejo a minha casa, eu vejo meu apartamento, eu vejo as minhas filiais, eu vejo o carro dos meus sonhos, eu vejo. O que você vê? Fala o que você vê. O que você vê para o teu futuro? O que você vê? Em nome do Senhor Jesus, o que você enxerga? Fala, libera palavras poderosas. Eu creio numa vida poderosa. Em nome do Senhor Jesus, eu creio numa vida extraordinária. O que você vê? Diga: eu vejo eu capaz, sábio, inteligente, cheio de discernimento, cheio de habilidades, dons, talentos, ideias poderosas. Deus te dando ideias poderosas, ideias que podem render milhões para você, ideias que podem fazer a diferença. Peça a Deus: o Senhor pode me dar uma ideia, o Senhor pode me dar um negócio, um projeto que pode render milhões e milhões e milhões. E você ser uma grande estrutura, um grande canal para ganhar almas para o Senhor, um instrumento de salvação, uma coluna poderosa no reino. Então diga a Deus: me dê, Senhor, me dê essas ideias, me dê, Senhor, coloque em mim, Senhor, a tua semente, coloque, eu quero ser um embrião, eu quero ser, meu Pai, ó meu Deus, uma matriz dos teus projetos, de projetos poderosos, projetos incríveis, projetos sobrenaturais. Eu quero, em nome de Jesus. Se alguém fez, você também pode fazer. Sabe o que Eliseu creu? Se Elias fez, eu também posso fazer. Diga isso: se alguém fez, eu também posso fazer. Se aconteceu na vida de alguém, vai acontecer na minha também. O que você acredita? O que você acredita? Se alguém fez, você também pode fazer. Se alguém fez, você também pode. Se alguém realizou, você também pode. Se alguém conquistou, você também pode. Então diga isso. Diga: eu posso. Se alguém pôde, eu posso. Se alguém conquistou, também posso. Eu tenho coragem para romper, coragem para pedir. Tenha coragem para romper, coragem para pedir. Se liberte da crença errada de merecimento, que você não é merecedor, que você é pequeno, que você foi criado num lar cheio de dificuldades. Não, se liberte disso. Se alguém pôde, você também pode. Se alguém conquistou, você também pode conquistar. Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir. Tem que pedir, ou imaginar, tem que enxergar. Ele faz além do que você pede e imagina. Então peça e imagine, tenha coragem para pedir, ouse. E a Bíblia diz: porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder para realizarem. Isso é poderoso. Ele dá o desejo e o poder. 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 Ele dá o desejo e o poder. Acredite nisso. Veja o teu futuro. Visualize esse futuro. Crie essa imagem poderosa. Forme essa imagem poderosa. Imaginação. Imagina. Crie essa imagem. Essa imagem
desse futuro poderoso, glorioso, incrível, sobrenatural que Deus está te levando. E Ele vai cumprir cada promessa, cada uma das promessas serão cumpridas. A Bíblia diz no Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Olha, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Acredite que Deus vai fazer grandes coisas por você. A palavra diz em João que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. O que significa? Que a palavra se materializou. A palavra se torna ser humano, a palavra se torna real, se torna verdadeira. Ela vem, ela sai simplesmente das páginas da Bíblia e se torna aquilo que você crê. A palavra vai se tornar, ela vai se materializar na sua vida. Esse futuro poderoso. Se alguém pôde, você também pode. Se alguém conseguiu, você também consegue. Se alguém está vivendo, você também vai viver. Diga: eu creio nisto. Levante as suas mãos. Eu declaro que Deus, profetizo sobre a tua vida, que essa imagem e esses pedidos ousados que você fez, que se torne real, que se torne verdadeiro, que se materialize na tua vida. Que Deus te dê ideias e projetos poderosos. Que Deus te dê uma visão poderosa. E que esse manto de prosperidade, de unção, de poder, seja derramado sobre a tua vida. Assim como Eliseu recebeu do manto de Elias e se vestiu daquele manto. Que esse manto de fé, que esse manto de autoridade, de poder, vista-se dele nessa manhã, para fazer, realizar coisas estrondosas, poderosas, incríveis e sobrenatural. Que você cresça, que você expanda, que Deus te dê ideias poderosas, ideias que revolucionem, ideias de milhões. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida, eu abençoo os teus projetos, eu abençoo o teu dia, a tua semana, em nome de Jesus. Diga: eu creio e recebo em nome de Jesus. Para Jesus bem forte.